Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos os meus amigos, boa noite a todas as minhas amigas aqui da página do meu Facebook. Eu sei que o horário já está um pouquinho estendido, né? São 22 horas e 4 minutos desta noite de segunda-feira. Mas eu estou passando aqui para um bate-papo com vocês, né? Eu creio que muitos talvez estão vendo essa transmissão no dia seguinte. Eu não sei qual dia que você vai ver, vai assistir, mas neste momento, nesta noite de hoje, eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Quero bater um papo com você, quero trazer um pouco de uma história para vocês. E eu quero começar a falar a respeito desta história, de um nome muito conhecido, não é mesmo? Um nome que eu sempre estou pronunciando ele aqui no meu Facebook, nas redes sociais, eu sempre falo dele. Eu tenho o hábito e o costume de estar sempre falando aí, né, e citando o nome de Martin Luther King. Martin Luther King é uma figura ímpar, uma figura muito importante, né, na história dos negros norte-americanos. A história dos negros norte-americanos não é diferente das histórias dos negros de outros países, né? Por quê? Porque o negro em si, ele passou por um processo escravatório, um processo de escravidão. Só que essa escravidão que os nossos irmãos negros sofreram, ela ainda não acabou. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de ter sido abolido a escravidão, nossos irmãos negros ainda vivem escravizado. Vive escravizado no preconceito, vive escravizado nas humilhações do cotidiano. Sempre vai haver o preconceito, uma forma cruel, uma forma covarde de atacar as pessoas de pele escura. Mas eu quero falar nessa noite sobre ele, Martin Luther King, né? Um ativista norte-americano. E o que é um ativista? É alguém que luta por uma causa. Você que está aí do outro lado, você pode ser um ativista. Eu, quando eu luto por uma causa, quando eu defendo uma causa, uma classe de pessoas, né, eu me torno um ativista, porque eu estou lutando por aquilo que eu acho que é certo. E onde houver uma injustiça, onde houver uma irregularidade, é o nosso dever como cidadão lutar para que a justiça seja feita. E Martin Luther King, com ele não foi diferente. Olhando aqui a sua biografia, Martin Luther King nasceu no ano de 1929, não é mesmo? No ano de 1929. Foi um ativista norte-americano, lutou contra a discriminação, né, racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Né? Olha só, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Por quê? Porque a sua causa foi reconhecida, né? A sua causa foi reconhecida porque trouxe um impacto naquela geração, naquele povo, naquela sociedade, naquela comunidade. Todas as vezes que nós, cidadãos de bem, nos colocamos à disposição da sociedade, à disposição da comunidade para lutar, isso causará um impacto, uma mudança. Pode ser que não seja hoje, neste exato momento, que as mudanças irão acontecer. Pode ser que dure algum tempo, mas vai chegar a hora que a nossa luta vai ser reconhecida. Então você que está aí do outro lado, você pode se tornar sim, né? Alguém que vai impactar, alguém que vai trazer mudanças para o local onde você vive. Então com Martin Luther King não foi diferente. Martin Luther King ele começa essa luta pelos direitos civis dos negros. Por que os direitos civis dos negros? Os negros estavam vivendo um período de
muitas perseguições, os direitos dos negros não estavam sendo respeitados. Até porque a Constituição daquela época só estava dando direito aos brancos e os negros estavam sendo massacrados. Então o que acontece? Surge Martin Luther King, que nasceu aí no ano de 1929. Martin Luther King nasceu em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929, tá? Filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelos mesmos caminhos. Ou seja, ele vendo o seu pai, os seus avós, né, sua família pregando a palavra, lutando pelo direito das pessoas, aquilo tudo fez uma transformação dentro de Martin Luther King. E ele começou a despertar dentro dele, desde muito pequeno, o desejo de lutar pelo seu povo. Eu fico pensando como que existe nos dias de hoje pessoas que muitas vezes observam o seu próximo sofrendo e muitas vezes cruzam os braços. Eu fico sem entender como que muitas vezes nós moramos em uma sociedade, em uma comunidade, e nós estamos vendo o povo sofrendo e cruzamos os braços. Se eu e você queremos uma mudança, nós temos que lutar. E nós sabemos que nada vem de graça. Boa noite a todos aqueles que já estão assistindo, o Wagner, né, meu amigo Wagner aí, o Elias, a Eusa que está aqui do outro lado na sala assistindo. Então, quando nós lutamos por alguma coisa, nós sabemos que é necessário lutar. E Martin Luther King, ele não pensou duas vezes e começou a lutar, começou a se inspirar nos seus pais, nos seus avós, pastores ali da Igreja Batista, né? Então, Martin Luther King agora, filho de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelo mesmo caminho. Em 1951, formou-se em teologia. Ele queria um conhecimento a mais. Formou-se em teologia na Universidade de Boston, né? Foi ordenado a pastor em 1954. Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama, né? Então ele já exercia a função de pastor, né? Batisteriano. Então ele tinha amor pelas pessoas, independente da classe social. Ele tinha amor pelas pessoas, independente da cor da pele, mesmo sendo ele vítima do preconceito, mesmo sendo ele vítima das humilhações pela cor da sua pele, né? Mas Martin Luther King, ele via o sofrimento dos negros norte-americanos. Martin Luther King, ele via o sofrimento do seu povo. Então todos nós, quando nós vivemos em um ambiente, em uma sociedade, e nós nos deparamos com algum ato de discriminação, de humilhação, isso nos gera revolta. Eu confesso a vocês que ao longo dos meus 46 anos, né, eu sempre que eu presenciei um ato de discriminação, um ato de humilhação, eu sempre revidei, né? Eu me recordo que certa ocasião eu estava em um local e eu vi quando um jovem engraxate ele foi esbofeteado na face, né? Estava eu e algumas pessoas em um bar se divertindo naquela ocasião e aí de repente quando eu escutei aquele barulho houve-se um silêncio muito grande no ambiente, muitas pessoas ficaram abismadas porque uma outra pessoa esbofeteou o engraxate na face. De imediato, você que está do outro lado, de imediato, eu não pensei duas vezes. Eu olhei em direção ao agressor, que estava juntamente com mais umas outras pessoas, e aquilo me causou revolta. Eu fiquei totalmente indignado. Tinha muitas pessoas assistindo uma partida de futebol e ninguém falou nada sobre a agressão. Foi aí que então que eu fui até a pessoa, né? E aí eu questionei o porquê que ele tinha agredido aquele jovem engraxate. E o jovem engraxate chorando veio em minha direção porque ele viu que eu era o único que estava ali defendendo a causa dele, defendendo ele, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto. E eu falei para ele: fica aqui do meu lado. E eu fui lá, tomei satisfação,
E eu obriguei, não sei como, sabe aquela coragem que vem na gente de repente, ação e reação? Eu agi, eu fiz com que aquele homem que agrediu o jovem pedisse desculpa perante todos que ali estavam. E eu falei, pede desculpa para ele agora. Eu não estava pensando duas vezes no que ia acontecer. E aí, quando eu menos espera, o agressor foi lá e pediu perdão. Todas as pessoas que estavam ali naquele local, né, começaram a aplaudir, começaram a gritar, e eu me retirei do lugar. Então todos nós temos que agir de alguma forma. Nós não podemos ver uma injustiça acontecendo e ser cúmplice dela. Mas voltamos a falar de Martin Luther King, que é muito interessante falar sobre ele. Martin Luther King começou essa luta pelos direitos dos negros, né? Desde jovem, Martin Luther King tomou consciência da situação da segregação racial. Então, desde cedo, Martin Luther King, ele observou, ele via o sofrimento do seu povo, ele via o sofrimento dos negros, ele via a angústia nos olhos dos seus irmãos de cor. Então aquilo ali incomodava Martin Luther King. Martin Luther King, ele queria fazer alguma coisa, ele queria uma mudança, né? Quantas e quantas vezes nós estamos vendo alguma coisa que não está bem e nós queremos uma mudança, mas nós não temos coragem para dar o primeiro passo. Então eu estou fazendo esse vídeo para incentivar e motivar você que está do outro lado. Não seja participante, não seja conivente com atos de injustiça. Se você convive em uma sociedade, em uma comunidade, você observa atos de injustiça contra a comunidade, contra o povo, não tenha medo, lute. Eu estou falando para você que está do outro lado, você pode ser alguém que vai impactar essa comunidade. Você pode ser alguém que vai mudar os pensamentos desse povo, incentivando eles a lutar, a reagir pelos seus direitos. Martin Luther King agora, vendo o sofrimento dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos inspirados na figura de Gandhi, que era um pacificador, pregava sempre a paz. Martin Luther King tentou, através da paz, né, conquistar o direito do seu povo, o direito dos negros norte-americanos, e na teoria da desobediência civil, né, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela. Ele também se inspirou em Nelson Mandela, nas lutas de Nelson Mandela pelos direitos dos negros. E você, em quem você tem se inspirado? Em quem você tem se inspirado nesta noite para lutar por uma causa, para lutar por justiça, por igualdade? Que possamos fazer como ele fez, mas no dia 1º de dezembro de 1955. Olha só, no dia 1º de dezembro de 1955, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas. Aquela costureira negra adentrou ali em um ônibus coletivo, transporte coletivo, e assentou-se em um lugar que era reservado aos brancos, porque os negros não tinham a opção de escolher onde ia sentar. Ou seja, os direitos dos negros não existiam, porque estava no domínio das mãos dos brancos. Mas quando aconteceu esse fato? Aquela mulher negra, trabalhadora, provavelmente de mãe de família, que participava ali com o seu trabalho na comunidade, agora ela foi multada, detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas em um ônibus. O motorista tinha que ser branco. Olha só a que ponto havia chegado a segregação, a discriminação, o preconceito contra os nossos irmãos negros. O motorista não podia ser negro, o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares, né? Os negros só poderiam ocupar os últimos lugares nos ônibus, nos transportes públicos e coletivos. Tudo isso gerou dentro de Martin Luther King uma revolta. Ele não aceitava a situação. É por isso que todos nós temos que ter dentro de nós certos momentos de revolta, né? Para que possamos lutar, para que possamos despertar e não aceitar as injustiças que acontecem diariamente. Mas o preconceito não acabou. O preconceito não acabou. Martin Luther King estava iniciando a sua luta.
O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos com medidas de protesto. Então, naquela época ali, as mulheres trabalhadoras, as mães de famílias se uniram com os políticos ali que estavam apoiando a causa de Martin Luther King. E agora eles começaram a fazer um boicote aos transportes públicos. É por isso que nós também podemos fazer um boicote aos transportes públicos e a qualquer outra instituição, seja ela financeira ou não. Nós, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de manifestar os nossos pensamentos, porque está na Constituição, no artigo 8, se eu não me engano, diz que é livre, né, a expressão de pensamento e é vedado o seu anonimato. Então, se hoje eu venho aqui falar sobre esse tema, é porque a Constituição de 1988 me dá esse direito. Então, os negros norte-americanos, eles não tinham esse direito. Então, quando houve a prisão desta costureira, Rosa Parks, o que acontece? A comunidade negra se uniu e eles fizeram um boicote aos transportes públicos daquela época. Martin Luther King apoiou a ação. Quando Martin Luther King ficou sabendo da humilhação, da situação que estava aquela mulher costureira, mãe de família, ele apoiou a ação, porque ele já estava na luta pelos direitos do seu povo. Então ele apoiou a ação. E pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros, né, até o trabalho. Esta foi a forma de manifestação que eles fizeram. Eles determinaram que eles não iam utilizar o transporte público para ir para o trabalho, mas eles iriam a pé. E quando eles decidiram se unir neste ato, nessa reivindicação, nesse protesto, eram muitos negros e negras caminhando para as grandes fábricas, né? Onde os seus patrões, na maioria, sim, na maioria, eram todos de pele clara, todos brancos. E aquilo ali com os atrasos dos funcionários negros, com as faltas que talvez muitos não chegavam a tempo do trabalho. Houve-se um grande prejuízo financeiro para os grandes empresários naquela ocasião, né? Então, olha só, quilômetros e quilômetros caminhando, o prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias, olha só. Os negros fizeram um protesto, uma manifestação que durou 322 dias, terminou em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery, né? Então, olha só, os negros se uniram, né? Fizeram uma grande manifestação por 382 dias. O prejuízo financeiro para os grandes empresários norte-americanos, brancos, foi tremendo. Então a corte se reuniu e decidiram então abolir a segregação racial nos ônibus. Daquele dia em diante, os negros poderiam escolher os seus assentos. Os negros teriam o direito de escolher. Quantas pessoas na noite de hoje tiveram seus direitos tirados? Direitos psicológicos, emocionais, financeiros, né? Direitos intelectuais. Talvez você que sonha em fazer uma faculdade, em estudar, alguém tirou esse direito seu, diz que você não tem direito a isso, não tem direito àquilo, mas nós temos que lutar pelos nossos direitos. Você que está do outro lado assistindo essa transmissão, você deve estar pensando, Gleice, mas como que eu vou lutar pelos meus direitos? Reivindicando, lutando, brigando, né? É assim que nós conquistamos. Nada vem de graça. Nada vem de graça nos dias atuais e nunca vieram. Mas vamos continuar falando. Foi o primeiro movimento vitorioso, né, do gênero registrado em solo americano. No dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smith, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila do ônibus, né? Agora ele tinha um aliado branco, um sacerdote branco, né? E eles entraram juntos no ônibus, se sentaram lado a lado, empaquetando, né, a comunidade branca.
impactando a sociedade branca daquela época. Por quê? Porque houve-se uma manifestação, houve-se uma luta e o objetivo foi alcançado. Então, se eu e você queremos alcançar um objetivo, nós temos que lutar. Lutar, 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 lutar e lutar, né? Nós sabemos que sem luta não há vitória, né? Então eles ocuparam. Então aquela segregação nos ônibus havia sido abolida, havia acabado porque houve luta, porque homens e mulheres se uniram para lutar. Mas aí, olha só, o movimento contra a segregação dos negros provocaram uma ira nas autoridades e de grupos racistas. Agora, quando fala-se de grupos racistas, né, naquela época ali de Martin Luther King existia o Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, né, que atacava com violência os participantes do movimento negro. Quantos e quantos negros tiveram suas residências, né, queimadas? Quantos e quantos negros foram enforcados, né, pela Ku Klux Klan? Quantas e quantas crianças negras desapareceram? Outras foram violentadas pela Ku Klux Klan? Quantos homens e mulheres tiveram seus corpos destroçados, foram espancados até a morte pela Ku Klux Klan, que perseguia o movimento negro, queria o fim da raça negra, mas os negros continuavam lutando. Quanto mais perseguiam, né, os negros norte-americanos, mais Martin Luther King ele se sentia motivado para lutar. Ele não desistiria tão fácil, ele iria lutar até o fim. E aí o que acontece? As grandes lutas sangrentas começaram a acontecer. Sendo o seu primeiro, olha só, em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo o seu primeiro presidente, né? Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos. Em 1960, Martin Luther King, depois de um período de anos de luta, agora os negros estavam conquistando os seus direitos a frequentar os parques públicos, né? A estar fazendo parte da sociedade, a poder andar de cabeça erguida. Por quê? Porque estava tendo luta. Então, com o passar do tempo, quando ia acontecendo as lutas, as batalhas, os negros iam ganhando força, porque eles estavam mostrando: nós estamos aqui, nós estamos aqui. Então, que nesta noite, você que está do outro lado, você coloque isso na sua mente: eu estou aqui, né? Se você mora em um setor, se você mora em um bairro, você vai colocar isso na sua mente: eu estou aqui. Né? Quando você for reivindicar pelos direitos da comunidade, da sociedade carente, né? Você vai falar: eu estou aqui, né? Porque este vai ser o meu lema a partir de eu estou aqui, né? Quando eu ando pelas ruas da cidade de Planaltina de Goiás, eu ando olhando e falando: eu estou aqui. Quando eu venho nas redes sociais e trago uma denúncia, eu estou dizendo: olha, eu estou aqui. Quando eu mostro para as autoridades que é necessário fazer algo em prol do povo, eu estou dizendo: ei, eu estou aqui. Assim foi com o movimento negros. Eles lutavam. E ali, aquelas pessoas que lutavam contra os negros, que queriam continuar escravizando os negros, eles falavam: olha, os negros estão aí. Os negros estão lutando. E a cada dia que passava, o movimento negro ganhava mais força. Então, né, Martin Luther King começou a organizar campanha pelo direito dos negros, né? Em 1960 conseguiu liberar o acesso dos negros aos parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Imagina só, os negros não poderiam nem mesmo entrar em uma biblioteca para aprender, para buscar o conhecimento. Mas depois desse tempo todo de luta, Martin Luther King começou a conquistar os direitos dos negros. Não é mesmo? Então, olha só, em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes ao liderar a marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas. Agora, olha só o potencial deste homem negro, Martin Luther King. Ele conseguiu reunir 250 mil pessoas em apenas uma marcha,
em uma manifestação, em uma caminhada rumo ao objetivo. 250 mil pessoas. Quando fez o seu imponente discurso intitulado, né, Eu Tenho um Sonho. Este foi um dos maiores discursos de Martin Luther King com o tema Eu Tenho um Sonho, onde descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. Ele tinha o sonho de ver negros e brancos caminhando juntos como irmãos. Então ganhou-se aí o tema, eu tenho um sonho. E eu digo para você que está do outro lado, qual é o seu sonho? De repente você até tem sonhos, mas você está deixando pessoas, terceiros, tirarem os teus sonhos. Sonhos de lutar pelos teus objetivos, sonho de lutar por melhorias sociais. Eu tenho um sonho. Aqui onde eu moro, aqui onde eu escolhi viver, eu tenho um sonho para esse povo, eu tenho um sonho para minha comunidade e eu posso dizer, eu estou aqui, eu vou lutar, eu tenho um sonho. Mas continuamos falando aqui sobre Martin Luther King nesse mesmo ano. Martin Luther King e outros representantes das organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego. Por quê? Porque os negros nunca tinham direito a ter uma vaga de emprego. As vagas de emprego eram tiradas dos negros. Era aí onde aumentava-se a criminalidade. Por quê? Porque o negro já vivia em uma segregação racial. Agora, os empregos que tinha na comunidade, na sociedade, não poderiam ser oferecidos aos negros. Aí o que acontecia? A maioria dos negros passando dificuldade, passando humilhações, passando lutas, sendo perseguidos, outros sendo mortos. Muitos dos negros optaram pelo pior caminho, que foi da criminalidade. Então os negros não tinham direito nem mesmo a emprego, né? Que se comprometeu a utilizar as políticas, né, da segregação racial. Questão do desemprego, que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente foi assassinado. Você sabia disso? O presidente John Kennedy foi assassinado em 1963. Agora você que está do outro lado, diga para mim, isso foi ou não foi uma conspiração? Ele morreu assassinado. Um tiro dado a longa distância tirou a vida daquele presidente que estava prestes a assinar, né, e abolir, né, as leis que tiravam os direitos dos negros. E o que acontece? Antes que ele assinasse essa lei, devolvendo os direitos dos negros, né, a frequentar as escolas, a participar junto com a sociedade na disputa por uma vaga de emprego, ele foi assassinado. Conspiração. Sempre vai existir a conspiração. Todos nós, quando estamos dispostos a lutar por uma causa, nós sabemos que nós vamos bater de frente com uma conspiração. Não importa se você é rico, pobre, se você é formado ou não, basta você começar a fazer alguma coisa pela comunidade. Você vai ser vítima das conspirações. Eu confesso a você que com certeza existem conspirações, né, contra mim, contra você, contra todos nós. Todos nós somos vítimas de conspirações. Isso é fato. Mas o presidente John Kennedy foi assassinado. Conspiração. Por quê? Porque ele estava apoiando, né, Martin Luther King. Ele estava apoiando porque ele viu que os negros, né, tinham que ter os mesmos direitos dos brancos. Então ele foi assassinado em 1963. Mas aí prosseguimos falando, em 1964 foi criada a Lei dos Direitos Civis. Por que em 1964, se o presidente foi assassinado em 1963? Creio eu que o projeto já estava, né, aprovado, né, assinado. Então, com a morte do presidente John Kennedy, vítima de uma conspiração, o que acontece? Para abafar as investigações que levariam aos verdadeiros culpados pelo assassinato do presidente, houve-se aquela aprovação
dos direitos civis para os negros, né? Os direitos civis que garantiria a tão esperada igualdade entre negros e brancos, né? Neste mesmo ano, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Ele, naquele mesmo ano, olha só, interessante que o presidente foi assassinado um ano depois, os negros tiveram seus direitos reconhecidos, né? Agora, um ano depois, Martin Luther King recebe o Prêmio Nobel da Paz. Mas Martin Luther King, ele tinha programado, ele tinha uma mensagem para o povo, ele tinha algo que ele queria deixar para impactar as gerações, não somente a dele, mas as outras que veriam, como nós que estamos aqui hoje. Eu me inspiro bastante neste líder norte-americano, um homem negro que lutou muito, por sinal. Então segue aqui um trechinho, né, da mensagem de Martin Luther King quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele disse: "Digo-lhe hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho, e é um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho que os meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Tenho um sonho hoje. Esta é a nossa esperança. Esta é a fé com a qual regresso ao sul. Com esta fé seremos capazes de retirar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé poderemos transformar as dissonantes discórdias da nossa nação numa bonita e harmoniosa sinfonia de fraternidade. Com esta fé poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos e para a prisão juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade. Sabemos que um dia seremos livres. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado: o meu país é o teu doce terra de liberdade, de ti eu canto, terra onde morreram os meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada localidade ressoe a liberdade. Esta foi a mensagem impactante de Martin Luther King quando ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Agora vem a pior parte. A pior parte da biografia, da história de Martin Luther King, que com certeza não teve um final feliz, nem para ele, nem para os seus amigos, nem para os seus contemporâneos, nem para os seus familiares. A luta continuou em 1965, um ano depois de Martin Luther King ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery, mas a sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida, né?
A sua vida foi interrompida por um tiro, enquanto ele descansava na sacada de um hotel em Mississippi, onde apoiava um movimento grevista dos lixeiros. Ele estava apoiando o movimento grevista dos lixeiros. E ali, quando ele estava ali, descansando no alpendre daquele hotel, um tiro, apenas um disparo, tirou a vida de Martin Luther King naquele ano de 1965. Agora, nós temos aí dois homens que morreram e estavam envolvidos em uma mesma luta. John Kennedy, que foi assassinado com apenas um disparo a longa distância, que estava apoiando o movimento dos negros. Agora Martin Luther King, que foi assassinado porque era um líder, porque lutava pela causa dos negros, né? Lutando pelos direitos dos lixeiros. Agora aquele homem estava morto. Martin Luther King faleceu em Tennessee, Estados Unidos, no dia 4 de abril de 1968, né? No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi morto. Em 1977, em uma homenagem póstuma, representado por sua esposa, né? Martin Luther King recebeu a medalha presidencial da liberdade, né? Ou seja, ele foi homenageado após a sua morte. Muitas pessoas talvez tiveram a oportunidade de homenagear Luther King em vida, e eles não fizeram. Mas após a sua morte, ele recebeu medalhas, ele recebeu honrarias, né? Quantas e quantas pessoas às vezes convivem conosco, batalha no dia a dia, luta pelos direitos da comunidade, luta pelo povo, e muitas vezes não é reconhecido, às vezes passa despercebido, né? Mas quando essa pessoa vem a partir, quando essa pessoa falece, essa pessoa morre, as pessoas começam a querer homenagear, colocar o nome de uma avenida em homenagem à pessoa, colocar o nome de uma quadra, o nome de uma praça. Por que que não fazem essas homenagens em vida? Seria tão interessante você convidar a pessoa e chegar lá e falar: olha, estou homenageando você em vida. Martin Luther King, ele foi homenageado em morte, após a sua morte, né? Recebeu a medalha de ouro do Congresso americano pelos 50 anos da promulgação da história da Lei dos Direitos, né? Direitos civis. Nos Estados Unidos, né? Olha só essa informação, nos Estados Unidos, em 1983, Ronald Reagan instaurou ou criou um feriado nacional chamado de Dia de Martin Luther King, né? Ronald Reagan, né? Ele criou ali, né, no seu estado ali, um dia especial, um feriado em homenagem a Martin Luther King, né? Então, muito interessante, ó. A partir de então, todos os dias 20 de janeiro são dedicados a celebrar a vida desse homem. Então, no estado americano existe no dia 20 um feriado, que é o dia de Martin Luther King. Nem eu mesmo sabia. Então existe um dia, uma homenagem que foi criada a este homem. A partir de então, todos os dias 20 de janeiro são dedicados a celebrar a vida desse homem, tão importante para a história do combate ao racismo. Ok? Pessoal, então aqui eu trouxe a vocês um pouco da biografia de Martin Luther King. Com certeza você já viu, né, muitas vezes eu pronunciando, né? Eu sempre gosto de falar sobre Martin Luther King, mas nunca tinha aprofundado tanto. Aproveitei a noite de hoje para aprofundar um pouco. Eu sei que já é tarde, mas é bom a gente falar sobre esses temas, sobre as histórias, né, para que a gente possa aprender um pouco mais. Então eu me inspiro muito. Não é à toa que aqui onde eu moro hoje, onde eu passo, eu estou sempre observando as coisas. Quando eu vejo que tem algo que está fora do comum, que não está legal, eu sempre dou um jeito de auxiliar minha comunidade, eu sempre dou um jeito de ajudar o povo, né? Mesmo sem recurso nenhum, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho condições de fazer. Como que eu vou falar que eu não tenho condições de fazer alguma coisa para minha comunidade, né? Será que eu tenho que pensar somente no meu lado financeiro? Ah, eu não tenho dinheiro, não vou ajudar o povo. Mas eu tenho dois braços,
eu tenho duas mãos, eu tenho saúde, eu posso fazer o que eu sempre faço, posso limpar a minha rua, né? Posso capinar o meio-fio da minha casa, do meu vizinho, posso cortar a grama do meu vizinho, posso podar a árvore do meu vizinho. Eu quero ser útil para a comunidade. É isso que nós temos que despertar, né? Ah, mas aqui tá cheio de lixo. Oh, eu posso recolher o lixo, não tem problema. Isso não vai denegrir a minha imagem, não vai tirar o meu valor. Eu posso recolher o lixo que está na minha rua, posso recolher o lixo como eu já fiz na rua de trás, né? Eu posso sair da minha casa em pleno domingo, da minha folga, e pegar uma enxada e capinar a rua do meu vizinho. Isso não vai mudar minha vida em nada, né? Então nós temos que despertar essa consciência de ser útil à comunidade, né? De fazer o bem para as pessoas. Hoje, aqui onde eu moro, né, nós temos aqui uma vizinhança maravilhosa. Se você estiver assistindo, você sabe que você é especial, que eu tenho muito apreço a vocês. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa que não está legal na nossa rua, eu falo para a comunidade, eu falo para a vizinhança, ó, vamos fazer isso aqui, vamos limpar isso aqui, como é que você pode colaborar? Tem pessoas que não podem e nem têm o costume de pegar no cabo da enxada, né? Tem alguns amigos aqui que moram na rua que eu sei que eles não é a praça, a área deles. Mas sabe o que eles fazem? Gleison, olha aqui, ó. Vamos contratar uma máquina, vamos limpar, vamos organizar. Então, isso tudo é importante. Quando eu vejo que cresceu o índice de assalto, de furto na minha vizinhança, eu sempre dou uma orientação para as pessoas. Olha, vamos ter cuidado. Ó, se você vê alguma coisa, você liga no 190, você avisa no grupo. Então, eu quero ser útil onde eu moro. E você também pode, né? Se você está andando pela rua, você viu ali um saco de lixo jogado lá no meio da pista, retira, né? Você está fazendo a sua parte, você é cidadão, você está fazendo a sua parte. E procure o local adequado, deposita o lixo lá. Você pode dizer, ah, o problema não é meu. Martin Luther King, ele via as coisas acontecendo, ele falava, o problema é meu. Ele viu os negros sendo massacrados e falava, não, não posso, o problema é meu também. Ele viu os negros sendo humilhados, sendo expulsos dos locais públicos e falava assim, não, esse problema é meu também. Nós temos que despertar dentro de nós essa consciência. Então o problema também é meu. Aqui onde eu moro, quando eu vejo alguma coisa não está legal, eu falo, o problema é meu. As autoridades aqui, né? As autoridades, o pessoal da administração, alguns já me conhecem, né? E sabe que o problema é meu. Quando eu ando pelas ruas que eu vejo uma lâmpada queimada, eu falo, o problema também é meu. Quando eu vejo que o mato é alto, o problema também é meu. Quando eu vejo um bueiro sem tampa, eu falo, o problema também é meu, né? Aí o que acontece? Eu entro em contato com as autoridades, né? Eu entro em contato com a autoridade. Vou lá, ó, no WhatsApp da autoridade, vou ali no Message. Eu sempre dou um jeito de entrar em contato. Por quê? Porque o problema é meu também, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Olha só quantas pessoas assistindo. A irmã Sueli, nossa irmã, nossa amiga, está assistindo. Olha, a Vecina Císio, Deus abençoe, boa noite, obrigado. O Elias lá de Planaltina DF também, né, esteve aqui assistindo. E as demais pessoas que já passaram por aqui. Então, boa noite a vocês, muito obrigado por ter ficado até o fim, acompanhando, né, esse bate-papo, onde aprendemos um pouquinho. E eu creio que da próxima vez eu voltarei, né, trazendo mais algumas informações, mais um pouquinho de conhecimento, mas eu quero vir mais cedo, né? Eu vim muito tarde hoje, tá bom? Muito obrigado, tenha todos aí uma noite abençoada por Deus, uma noite de repouso, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês, a você que compartilhou, eu vi que alguém compartilhou aí, tá bom? Muito obrigado e pense positivo, tá? Diga, eu estou aqui, eu vou lutar. Quando você vê qualquer coisa que não está nos conforme, que não está de acordo, fala, eu vou reivindicar. Eu vou reivindicar porque a Constituição nos dá esse direito. Lute pelos seus direitos, tá bom? Lute pelos seus direitos. Se você precisa de orientação, né, uma orientação jurídica, procure alguém da área jurídica, procure apoio, procure uma orientação. Não deixe de lutar pelos seus direitos. Eu estarei sempre aqui lutando, né, e reivindicando e dizendo, olha, eu estou aqui, olha, vamos lutar, porque o problema do povo também é o meu problema. Por quê? Porque eu faço parte da comunidade, né? Eu faço parte do povão, né? Então, que Deus abençoe, boa noite, muito obrigado mais uma vez e boa noite
a todos vocês.